Eu tenho 50 anos do exercício de medicina. A gente vai exercitando a profissão e vai aprendendo, vai amadurecendo, vai misturando técnica com maturidade, com experiência. Quando a gente atende um paciente em caráter de urgência, porque nós temos dois pacientes, nós temos um paciente eletivo e temos um paciente de urgência. O paciente seletivo é aquele paciente que marca consulta, vai, consulta, senta, espera, conversa com o circunstante, depois o médico dá bom dia e tudo bem. Só que o paciente de urgência é um paciente diferente. Paciente de urgência é aquele paciente que precisa de um atendimento imediato. E muitas das vezes essa urgência se transforma em emergência. Emergência significa aquele paciente que corre um risco de morrer, corre um risco de vida. Esse paciente torna a vida do médico um pouco complicada. Porque quando nós recebemos um paciente no pronto-socorro, o que parece fácil, você analisa o paciente, toma pressão, dá uma olhada no coração, ausculta, é o que nós chamamos de sinais vitais, para ver o grau de emergência desse paciente. Mesmo assim, muitas vezes isso é muito complicado, porque nós dependemos de exames complementares, radiografias, tomografias, ultrassons, ressonâncias, exame de sangue, marcadores biológicos para infarto, marcadores para outro tipo de doença, e muitas vezes nós precisamos até de um corpo disciplinar, precisamos de alguns médicos de especialidades diferentes para, em caráter de emergência, ou seja, trabalhando contra o tempo, você salvar a vida do paciente. Infelizmente, o que nós estamos observando é que alguns hospitais, algumas clínicas, estão colocando uma certa barreira no atendimento imediato dos pacientes, colocando pessoas não qualificadas, muitas vezes não são nem médicos, e às vezes não são nem enfermeiros, às vezes são funcionários ou técnicos de enfermagem que, com todo respeito, não são treinados para isso. Isso é papel do médico. Trabalhei muito tempo com enfermeiros, trabalhei muito tempo com técnicos de enfermagem, já pedi muito socorro a eles, já pedi pacientes, médicos, enfermeiros que fizessem... passassem sondas, fizessem curativos complicados. Tem alguns procedimentos de enfermagem que são verdadeiros procedimentos heróicos e que o médico tem que agradecer, porque isso aí é uma parceria. Nós não conseguimos trabalhar uns sem os outros. No hospital, todo aquele corpo, desde o funcionário, desde o vigia, até o enfermeiro, até o médico, até o laboratorista, nós trabalhamos em equipe. Mas não devemos colocar na mão de um enfermeiro, não devemos colocar na mão de um técnico de enfermagem a responsabilidade de fazer uma triagem se o paciente deverá ou não ser admitido num pronto-socorro para ser examinado. Nós temos o que nós chamamos de sinais vitais, os sinais de alarme. O que são sinais vitais? São aqueles sinais de vida que mantêm o paciente vivo, pressão, temperatura, etc. Os sinais de alarme são aqueles sinais que indicam que o paciente está correndo sério risco de vida. O paciente pode estar tendo um infarto, pode estar tendo um derrame, pode estar tendo uma hemorragia. Isso é muito difícil de ser avaliado numa portaria de um hospital e de uma clínica. Então, qualquer paciente que dê entrada no hospital ou numa clínica, até prova o contrário, ele deve ser imediatamente examinado para que o profissional competente saiba a diferença entre uma doença trivial e uma emergência que está colocando em risco a vida do paciente. Para terminar, nós temos 3, 4, 5 tipos de doenças. Nós temos a doença cavalo, nós temos a doença zebra, nós temos a doença macaco, nós temos a doença camaleão e temos a doença unicórnio. O que é a doença cavalo? Doença cavalo é aquela doença que todo mundo conhece. O paciente chega lá com uma micosezinha na perna, qualquer acadêmico de medicina, qualquer pessoal do setor de enfermagem, até a mãe dele, o tio dele, vai saber que aquilo ali é uma micose. Então é uma doença simples, uma doença de fácil diagnóstico. Mas veja bem, todo mundo conhece um cavalo, todo mundo conhece o tropel do cavalo, todo mundo sabe que o cavalo come um capim, todo mundo sabe como o cavalo corre, o tropel do cavalo. Mas de repente você escuta um tropel, né? Lá vem aquele tropel do cavalo. Aí você vê aquele pocotoque, 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 você fala, ó, lá vem um cavalo. De repente, quando chega, não é um cavalo.
Ele come capim igual a cavalo, ele parece um cavalo, ele corre igual um cavalo, mas ele não é um cavalo, ele é uma zebra. Já começa a complicar a diferenciação, o diagnóstico diferencial. O próximo paciente é aquele paciente chamado paciente macaco. Aquela doença que imita tudo quanto é doença. Um vômito, um mal-estar, uma dorzinha no peito, uma tossezinha. Pode ser uma coisa extremamente trivial, como pode ser o paciente que está infartando. Pode ser o paciente que está com insuficiência respiratória e pode morrer em questões de minutos. Essa é a chamada doença macaco, que fica imitando tudo quanto é doença, podendo ser doença simples e podendo ser doença complicada. A doença camaleão é aquela doença muito característica, ela imita um pouco a doença macaco, mas ela é mais variada nos sintomas. Por exemplo, a pessoa chega amarelinha no consultório, com a esclerótica totalmente amarela. O médico, sem examinar direito, olha e fala: a senhora está com hepatite, ou o senhor está com hepatite. De repente, aquele paciente pisou na lama, lá no xixi do rato, e não está com hepatite. Está com leptospirose, que é doença grave, que tem que ser instituído o antibiótico imediatamente, porque senão o paciente corre o risco de morrer. Essa é chamada doença camaleão. Agora, a última, que é a chamada doença unicórnio, é aquela doença rara, é aquela doença desconhecida, é aquela doença que raramente aparece no consultório, mas quando aparece deixa o médico doidinho, porque os diagnósticos diferenciais são extremamente difíceis. Então, eu repito, o paciente que dá entrada no hospital lembra muito daquela questão jurídica, em caso de dúvida, para o réu. Então, se o paciente entra se sentindo mal, ele deve ser examinado e não feito triagem para saber se ele deverá ou não entrar em pronto-socorro, porque numa portaria de um hospital, de uma clínica, é completamente inviável, mesmo para um médico de atenção primária, mesmo um médico que tem experiência, de analisar se aquele paciente é grave ou se aquele paciente não é grave, porque você não dispõe naquele momento de estar pedindo alguns exames, pedindo algum conselho de especialidade diferente e fazendo a chamada conduta expectante, deixando o paciente deitado quietinho lá para ver como é que ele vai evoluir. Se esse paciente piorar, esse paciente tem que ir para o CTI. Não é mandar o paciente de volta para casa, seja do ponto de vista médico, seja do ponto de vista do enfermeiro, seja do ponto de vista do técnico de enfermagem, seja do ponto de vista de quem lá for. Esse tipo de atitude é irresponsável, é temerária e pode levar o paciente à morte, infelizmente.